Dito isso, a gente vai aprofundar os nossos conhecimentos e o primeiro tipo de abdômen agudo, né, é o abdômen agudo inflamatório. Eu não vou começar por ele somente pela questão, né, da ordem que eu apresentei para vocês, né, essas gavetinhas que vão estar lá catalogadas no cérebro de vocês, mas também porque é o mais comum que a gente encontra nas emergências. Então, isso precisa estar aqui, ó, na cabeça de vocês, tá certo? Então, vamos lá. Relembrando, os pacientes vai chegar pra gente com a dor abdominal, febre, tá? Maioria das vezes o paciente ele tem história de ter tido febre e pode ou não ter náuseas e vômitos associados. Então, já vai abrir aquele leque do abdômen agudo e inflamatório. E quais as perguntas que a gente deve fazer ao paciente para conduzir melhor essa investigação, ou seja, para começar a filtrar aquelas possibilidades. Então, primeiro, características da dor. É importante a gente perguntar para esse paciente se a dor dele é contínua, se é uma dor incólica, né? Onde que dói, então localizar essa dor. É uma dor em hipocôndrio direito, em barra, em abdômen superior, em fossa ilíaca direita, começou periumbilical, migrou para a fossa ilíaca direita, já começou em fossa ilíaca esquerda, né? Começou em região mais lombar, em flanco, em irradia para a região inguinal. Então, a localização dessa dor vai ser muito importante para a gente já ir, né, começando a restringir nossas possibilidades. Náuseas e vômitos são importantes, né? A gente questionar se esse paciente está apresentando náuseas e vômitos e a característica desses vômitos quando presentes. Então, esse vômito é um vômito muito frequente, é um vômito de característica salivar, fecaloide, biliar, tá? Isso também vai ajudar a gente. Se esse paciente tem anorexia associada, então, principalmente quando a gente pensa em apendicite, a gente vai ver mais na frente um score, né? E a presença de anorexia é um ponto importante na história desse paciente. E também se esse paciente tem queixas urinárias, pois como a gente viu, né, doenças do trato geniturinário, como a pielonefrite, uma urolitíase associada a uma pielonefrite, são diagnósticos diferenciais quando a gente fala no abdômen agudo inflamatório. Então, é importante também a gente questionar queixas urinárias, como hematúria, se esse paciente está tendo ardor ao urinar, tá bem? No caso das mulheres, é muito importante que a gente também questione sobre corrimento vaginal, dor na relação sexual e a data da última menstruação, tá? Lembrando que doença inflamatória pélvica aguda também é um grande diagnóstico diferencial quando a gente fala em abdômen agudo inflamatório, né? Então, a gente não pode esquecer isso nas mulheres, de perguntar isso quando a gente está diante de uma mulher, principalmente em mulher em idade fértil, né? E data da última menstruação, porque sempre a gente tem que pensar na possibilidade de uma gravidez, tá bom? Então, sempre questionar qual foi a data da última menstruação para a gente excluir aí diagnósticos relacionados à parte obstétrica. Indo para o exame físico, gente, o que é que a gente vai pesquisar no exame físico? Então, dependendo da queixa do paciente, então das características da dor, da localização que ele me falou que tá a dor, eu já vou mais direcionada para o exame físico, tá? Então, se o paciente ele me relata uma dor no hipocôndrio direito, qual o sinal que a gente vai pesquisar no exame físico? É o sinal de Murphy, né, que é um sinal característico da cólica biliar, na verdade é um sinal característico da colecistite, né, mas são diagnósticos diferenciais à cólica biliar, dependendo da história, se o paciente teve história de icterícia associada, né, a coledocolitíase e até uma colangite vem aí como diagnóstico diferencial, certo? Então, se a dor é aqui, ó, no hipocôndrio direito, a gente vai pesquisar esse sinalzinho de Murphy. Já se a dor, gente, ela é em barra, ou seja, ela pega todo esse quadrante superior em barra aqui, qual é o principal diagnóstico que a gente vai pensar? É na pancreatite, né? Se a dor ela é relatada em flancos ou na região lombar, com irradiação para a fossa ilíaca ou região inguinal, tá? Direita ou esquerda, a gente vai pensar, né, nesses casos aqui, ó, nos quadrantes 4 e 6, a gente vai pensar num quadro mais relacionado ao trato geniturinário. Então, a gente vai abrir aí essa possibilidade de urolitíase, que pode ou não vir associada a um pielonefrite, tá? Nesse caso, ela é considerada uma pielonefrite, uma urolitíase complicada, com necessidade de intervenção imediata. Por isso que é importante a gente pesquisar o sinal característico da pielonefrite, que é o sinal de Giordano. A gente vai ver mais na frente também como é que a gente vai pesquisar isso, tá? Se a dor em fossa ilíaca direita, o que é que a gente vai pesquisar, gente? O famoso sinal de Bloomberg, ou seja, dor, a descompressão da fossa ilíaca direita, característico de apendicite aguda. Lembrando que um diagnóstico diferencial, quando a gente está diante de uma mulher com dor em fossa ilíaca direita, seria doença inflamatória pélvica aguda, tá? Se a dor é relatada em baixo ventre, a gente sempre vai pensar como diagnóstico diferencial a doença inflamatória aguda,
pélvica, no caso da mulher, obviamente, cistite, certo? E se a dor é relatada na fossa ilíaca esquerda, então vai depender muito da idade do paciente, né? Mas se a gente está diante de um paciente idoso, com dor em fossa ilíaca esquerda, mais importante, um diagnóstico que tem que vir diretamente à mente da gente é o diagnóstico de diverticulite, tá? Se é uma mulher jovem, então a gente pode pensar no doença inflamatória pélvica. Tá? Então, assim, isso daqui é só para ajudar vocês, né? Na hora de examinar o paciente, eu queria que vocês tivessem esse mapa mental aqui e saber o que procurar. O mais importante é saber o que procurar, tá? Então, esse videozinho aqui, gente, mostra exatamente como é que vocês vão pesquisar o sinal de Murphy. Então, qual ponto que vocês vão palpar no paciente, né? Então, esse ponto entre o rebordo costal direito e a linha hemiclavicular, vocês vão pedir para o paciente inspirar forte. E o sinal de Murphy, ele é dito positivo quando o paciente interrompe a inspiração na hora do exame, exatamente porque no movimento de inspiração, como o vídeo mostra, né, a vesícula biliar, ela vai descer. E aí ele não vai aguentar de dor quando a gente tem essa vesícula inflamada. Então, é um sinal característico, gente, da colecistite aguda, tá? Então, muito cuidado, porque sinal de Murphy não quer dizer dor à palpação do hipocôndrio direito, como muita gente acha, tá? Essa dor à palpação do hipocôndrio direito pode acontecer quando a gente tem apenas uma cólica biliar, tá? Sinal de Murphy positivo é sinal de inflamação da vesícula biliar, e ele consiste na parada, na interrupção do movimento de inspiração, exatamente no momento que essa vesícula desce, né, junto com a descida do diafragma, tá certo? Vamos lá passar, então, para o nosso próximo sinal, né? Como identificar esse sinal de Giordano, que é característico da pielonefrite, que pode vir associada a um quadro de urolitíase, tá? Então, naquele paciente, é o que tem a dorzinha aqui nos quadrantes 4 e 6, é importante a gente fazer essa percussão, né, com o punho fechado nessa região, exatamente onde estão localizadas as lojas renais, tá? Então, geralmente, quando o paciente ele tem uma pielonefrite, esse paciente ele sente uma dor, assim, muito importante, tá? Então, é um sinal fácil de ser identificado. Essa dor, a palpação, a percussão, na verdade, das lojas renais, dessa região lombar, tá bom? E indica uma pielonefrite, que pode vir associada a um quadro de urolitíase, indicando que nesse paciente ele precisa de uma intervenção imediata, tá bom? Outro sinal que vai ser importante a gente aprender a pesquisar é o sinal de Bloomberg. Então, o paciente está lá com suspeita de apendicite aguda, história de febre, vômitos, anorexia, um paciente homem, jovem, né? Uma dor que começou ali periumbilical e migrou para a fossa ilíaca direita, então a gente palpa a barriguinha dele como um todo, vai ali na fossa ilíaca, comprime e faz a descompressão brusca e é exatamente isso que o paciente sente, né? Ele, nossa, é uma dor insuportável e significa exatamente a irritação peritoneal localizada ali na fossa ilíaca direita, sinal de apendicite aguda, tá certo? Então, sinal de Bloomberg positivo, dor à descompressão da fossa ilíaca direita, tá bem? Vamos lá, dando seguimento, né? Que exames laboratoriais a gente vai solicitar? Então, o tipo de exame laboratorial é para um caso de abdômen agudo inflamatório, de maneira geral, a gente vai precisar identificar se esse paciente está diante de um processo realmente inflamatório, infeccioso. Então, vai ser importante o hemograma para análise, sobretudo, dos leucócitos, né? Então, leucocitose, desvio à esquerda. E se você está num serviço em que é possível solicitar um PCR, você pode pedir um PCR também, que nada mais é do que uma proteína de fase aguda, inespecífica, né? Mas que indica um processo inflamatório, né? Agudo. Tá bom? No caso de mulheres com dor abdômen inferior, né, lembrar sempre do beta para a gente excluir diagnósticos obstétricos, como já foi falado, tá, gente? E aí, os demais exames vão depender da história que a gente colheu. Então, a gente já viu que dependendo das características lá, né, a gente já vai, dependendo do exame físico, a gente já vai guiando o diagnóstico e aí a gente vai filtrando que tipo de exame seria ou não necessário em cada caso. Então, se a gente está diante de um caso de dor em hipocôndrio direito, né, que a gente suspeitou ali de um quadro relacionado à vesícula biliar, então a gente está em dúvida se é uma colecistite, uma cólica biliar apenas, mas aquele paciente ele relatou que em algum momento também achou que ficou amarelado ou no seu exame você identificou uma icterícia, mas ficou em dúvida, você pode pedir também bilirrubina total e frações e as enzimas canaliculares fosfatase e gama-GT, tá? Para exatamente excluir a possibilidade de
uma coledocolitíase associada, que aí mudaria um pouco o curso, porque o paciente ele precisaria passar, né, por uma indicação cirúrgica um pouco diferente, ou com exploração de vias biliares, ou passar por uma colangiopancreato, uma CPRE, né, prévia, né, ou até uma investigação maior com a colangiorressonância para investigar essa via biliar principal, certo? Então, se há essa suspeita de coledocolitíase, uma história de icterícia, ou se você identificou no exame físico, você pode pedir exames canaliculares, bilirrubinas totais e frações para excluir essa possibilidade de coledocolitíase, tá bom? No caso de dor abdominal em barra, numa suspeita de pancreatite, aquele paciente que está com dor, né, que teve uma história de febre ou não, que está realmente muito nauseado, teve vários vômitos associados a essa dor, né, suspeita de pancreatite, então, ó, exames importantíssimos, essenciais para o diagnóstico, né, amilase e lipase, quando aumentados 3 vezes acima do limite superior da normalidade, fecham o diagnóstico para essa pancreatite, tá? Quando a gente tem dor na região dos flancos ou do lombar, com irradiação para a fossa ilíaca, região inguinal, ou quando a gente tem uma dor no baixo ventre, né, que a gente está suspeitando de uma cistite, um exame importantíssimo a gente solicitar é a análise de urina, o sumário de urina, ou elementos, né, anormais e sedimentos, porque é importante a gente identificar se tem ali hemácias, né, diagnosticar hematúrias, diagnosticar os sedimentos, então se tem cristais depositando, se tem infecção associada, então como é que estão os leucócitos, né, naquela urina, se está acima do normal, se tem uma infecção urinária associada, e assim guiar o diagnóstico para esse trato urinário, tá certo? E quais exames de imagem a gente deve solicitar? Então, como é de se esperar, né? Não é para pedir qualquer coisa. Então, tudo vai depender no que a gente está pensando. A grande resposta, né, que a gente quer saber é se a gente vai fechar aquele diagnóstico, se a gente vai precisar operar esse paciente. Então, a gente precisa saber o que a gente está procurando, né, antes de solicitar algum exame. Então, por isso que a gente vai estudar essa parte com base no quadro clínico. Agora que a gente já viu como é que se apresenta o abdômen agudo inflamatório, que a gente já sabe os exames que a gente vai solicitar, como pesquisar os sinais, que a gente já tem um leque mais restrito ali de possibilidades, é que a gente vai agora aprender a decidir o tipo de exame de imagem que vai ser solicitado, tá? Então, começando aqui, ó, com esse quadro, um quadro hipotético, um paciente de 18 anos, do sexo masculino, com história de dor na região periumbilical, com posterior migração para a fossa ilíaca direita. Então, a gente já vai começando a pensar em quê, gente, né? Numa apendicite aguda. Então, ele está apresentando esse quadro há aproximadamente 24 horas, associado a isso tem anorexia, náuseas, 2 episódios eméticos e febre, nega queixas urinárias. Ao exame físico abdominal, ele apresentava dor à descompressão de fossa ilíaca direita. Nos exames laboratoriais, tinha uma leucocitose de 15.000 com desvio à esquerda. Qual a principal hipótese diagnóstica? Então, a principal hipótese, como a gente já viu, a apendicite aguda, isso tem que estar na cabeça de vocês, e a partir daí é que a gente vai decidir o exame de imagem a ser solicitado, né? Ou se a gente vai indicar logo a cirurgia para esse paciente, né? Ou se a gente vai precisar realmente ou excluir completamente o diagnóstico. Então, para isso, existe um score, tá? Que eu quero que vocês conheçam, que é esse score de Alvarado modificado. É um score importante porque ele leva em consideração alguns critérios clínicos e laboratoriais que ajudam a gente a definir conduta em relação a esse paciente. Então, ó, a gente tem migração da dor, esse paciente já pontua aqui, anorexia, esse paciente já pontua aqui, tinha náuseas e vômitos, já pontua aqui, dor, descompressão, né, pontua aqui, febre, leucocitose com desvio, 2 pontos. Então, esse paciente, gente, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ele tem 7 pontos. Então, o paciente que apresenta 7 ou mais pontos, de acordo com esse score modificado de Alvarado, ele já tem indicação cirúrgica sem necessitar de nenhum outro exame complementar, tá? Então, por isso que eu quero que vocês conheçam isso daqui, principalmente quando a gente está diante de um homem jovem, está diante de um sistema único de saúde, que a gente não tem tanta disponibilidade de exame, né, que a gente tem, a gente sabe, quem já trabalhou no SUS sabe como é difícil, então é importante a gente conhecer, porque a gente pode estar adiantando a vida do paciente aí, tá certo? Se ele pontua entre 4 e 7, ele tem indicação de investigação adicional, tá? E aí, a gente vai ver que o principal exame a ser solicitado é o ultrassom, tá? Nesse caso do nosso paciente,
que já tem indicação cirúrgica, o que é que você prescreveria para ele, né, essa prescrição inicial? Então, ele já vai ficar de dieta zero, porque ele vai para o bloco cirúrgico, a gente vai já começar uma hidrataçãozinha venosa com aporte calórico, tá? Ele já tem história de vômito, então ele deve estar desidratado, você pode fazer também uma expansãozinha. E já vai começar antibiótico, tá, gente? Então, ó, no caso da apendicite aguda, essa associação de cipro e metro é uma associação comum, uma associação bastante disponível na maioria dos hospitais, inclusive na rede SUS, né? E essa prescriçãozinha aqui é uma ideia, né, um esboço que eu sugiro que vocês guardem isso, né, para a prática de vocês, porque ajuda bastante a não esquecer de nada. Então, dieta, hidratação, antibiótico, analgesia, né, deixar sempre um analgésico de resgate, um antiemético e um antiemético de resgate. Então, essa é a prescrição básica no caso de apendicite aguda, né? Então, se ele precisa de investigação adicional, como eu falei, o principal exame a ser solicitado é o ultrassom de abdômen. Obviamente que a gente sempre vai levar em consideração o status daquele paciente. Então, se a gente está diante, gente, de um paciente que é obeso, a gente sabe que o ultrassom vai ter mais dificuldade de visualizar apêndice, né? Então, a gente já pode partir diretamente para um tomo. Mas, se a gente está diante de um paciente que já é magrinho, né? Que a gente sabe que vai visualizar bem o apêndice, né? E diante de um sistema único de saúde, que a gente não tem um atomo tão disponível assim, então o principal exame realmente é essa ultrassom, tá bom? E na ultrassom, o que a gente vai achar? É importante saber, né, minha gente? Você leu lá o laudo do radiologista, mas e aí? Será que é apendicite mesmo? Então, na ultrassom, você vai observar o espessamento das paredes do apêndice, como pode ver na setinha aqui, tá certo? Às vezes já tem gás na parede, significando que essa parede já está prestes a perfurar, né? E pode ser visualizado também um apendicolito, né? Um pedacinho de fezes ali obstruindo o apêndice, que na verdade foi a causa dessa inflamação, tá? E se a ultrassom não é conclusiva, ou seja, se o radiologista ele não consegue concluir, não consegue visualizar bem, a gente parte para tomografia de abdômen. Então, na maioria dos casos é assim que a gente conduz, tá? E aí na toma a gente também identifica um apêndice aumentado de volume, né? Com a parede demasiada e com esse apendicolito aqui no interior, tá? Ou fecalito no interior, né? E aqui em comparação, ó, com o apêndice normal. Então, o apêndice normal, ele seria dessa maneira, ele seria um tubinho, compridinho, tá certo? E aqui ele inflamado. Então, mostrando esse diagnóstico diferencial, tá certo? Essa alteração na tomografia de abdômen, lembrando que a principal maneira, né, da gente diagnosticar seria solicitar um tomo com contraste, tá certo, gente? Segundo caso. Então, vamos mudar um pouquinho o contexto. Agora, a gente tem um paciente de 24 anos, uma paciente de 24 anos, né? Ela é do sexo feminino, tem uma dor no baixo ventre, mais importante, fossílica direita, há 3 dias. Então, já é um quadro aí não tão agudo, né? Apresentou um episódio febril hoje, um episódio de 38,2. Ao ser questionada, referiu corrimento vaginal amarelado. Então, vê a importância de questionar esse histórico ginecológico na mulher, né? Tem uma data da última menstruação há 20 dias, então não tem risco de gravidez a princípio. Ao exame físico abdominal, tem uma dor intensa palpação de todo o andar inferior do abdômen, mas principalmente em fossa ilíaca direita, com Blumberg duvidoso. Não deu para concluir nada, gente. A paciente tem um corrimento vaginal, estamos em dúvida, né? Exames laboratoriais, tem uma leucocitose de 15 mil com desvio esquerda e um beta negativo, então sempre lembrando beta nas mulheres, tá? Hipóteses diagnósticas, gente, como a dor em fossa ilíaca direita, ela tem o quadro de febre, né? A gente sempre deve pensar na apendicite aguda, mas não podemos esquecer da doença inflamatória pélvica, principalmente nessa paciente que relatou um corrimento vaginal amarelado, tá certo? Então, o que é que a gente vai solicitar em termos de exame complementar? A gente vai solicitar, nesse caso, né, como a gente viu, ultrassom de abdômen, né? Então, nos casos que a gente tem esse diagnóstico diferencial, apendicite, DIPA, ultrassom de abdômen é um excelente exame e a gente pode complementar com ultrassom transvaginal para visualizar melhor esses anexos, né? Os anexos tubovarianos. E se esse exame aí é inconclusivo, é que a gente pode partir para uma tomografia de abdômen, né? Como eu já falei, para pesquisa de abdômen agudo inflamatório, o ideal seria uma tomografia de abdômen com contraste, tá certo?
Então, entraria aí como segunda possibilidade de exame apenas se a ultrassom não for conclusiva. E quando a gente fala em doença inflamatória pélvica, gente, eu queria que vocês atentassem para esses critérios de internamento hospitalar. Então, é muito importante que o médico que está lá na emergência saiba conduzir em termos de saber quando aquele paciente ele pode ir para casa tomando antibiótico, né? O que prescrever exatamente para esse paciente e quando ele precisa realmente de internamento para uma antibiótico terapia venosa, para um tratamento intra-hospitalar. Então, quais são esses critérios de internamento hospitalar? Quando, no exame de imagem, a gente diagnostica um abscesso tubo-ovariano, tá? Nos casos de gravidez associada, quando a gente não tem resposta clínica inicial nas primeiras 72 horas de antibiótico terapia via oral, quando o paciente tem intolerância à antibiótico terapia via oral, vômitos frequentes, ou seja, não consegue fazer esse tratamento de maneira correta, tem dificuldade para segmento ambulatorial, então aquela paciente que tem, assim, aquela dificuldade socioeconômica, que você sabe que não vai conseguir, que ela volte para o sistema de saúde para você ver como é que está a evolução dela, então você pode internar por essa questão social mesmo, de dificuldade de segmento, né, ou que mora muito longe, enfim, e paciente que está com estado geral grave, né, que tem sinais sistêmicos mais exuberantes, tá? Então, seriam indicações de internamento, e a prescrição inicial, nesses casos de internamento, seria uma dieta pode ser zero ou livre, dependendo da necessidade ou não de intervenção, tá certo? Então, se a gente vai ou não precisar drenar esse abscesso tubo-ovariano, enfim. Uma hidratação venosa com aporte calórico, a gente viu que é meio que basal, né? No caso da doença inflamatória pélvica, a antibiótico terapia ela vai mudar um pouquinho. Então, se fosse uma apendicite, a gente prescreveria, como a gente já viu, cipro e metro. Mas no caso de uma doença inflamatória pélvica, muda um pouco, porque os germes que a gente vai estar querendo tratar são outros, né? Então, entra aí a clinda, tá? 600 miligramas, né? Um frasquinho ali de linho e 100 ml de soro 6 em 6 horas. E gentamicina aqui, né? 3 a 7 miligramas quilo. A dosezinha tá aqui a sugestão para vocês, né? Sugiro que guardem isso, porque ajuda muito no dia a dia, tá? Sempre analgésico de resgate, um antiemético e um antieméticozinho de resgate, tá certo? E se a paciente tem indicação de tratamento ambulatorial, o que é que a gente prescreve para casa? A gente pode dar alta para essa paciente, né? Com ceftriaxona, uma dosezinha intramuscular, e doxiciclina, 100 mg, 12 em 12 horas por 14 dias, com metronidazol, também oral, né, 250 mg, tendo 2 comprimidos de 12 em 12 por 14 dias, tá? Então, guarda isso ajuda muito, minha gente, na hora da emergência, tá em dúvida, aí tá no lembro, né, ter um printzinho disso daqui ajuda demais na condução dos casos, tá certo? Vamos lá para o terceiro caso. A gente tem agora uma paciente de 34 anos, que na verdade bem parecida com o paciente anterior, só que é do sexo masculino, tem uma dor intensa em fossa ilíaca direita, com irradiação para a região inguinal ipsilateral há aproximadamente 4 horas, bem agudo, né? Nega queixas urinárias, febre, náuseas e vômito. Então, é só uma dor intensa na fossa ilíaca com irradiação para a região inguinal. E no exame físico, ele tem dor à descompressão negativa. Então, assim, apesar de ser fossa ilíaca direita, não parece muito com apendicite, né, gente? Mas também uma história muito curta, 4 horas, então a gente também não pode excluir completamente. Os leucócitos são normais. O sumário de urina mostra incontáveis hemácias, numerosos cristais de oxalato de cálcio, 2 a 5 piócitos por campo e um nitrito negativo. E aí, gente, quais as principais hipóteses diagnósticas da gente? Então, obviamente, a gente não pode deixar de pensar na apendicite aguda inicial, mas essas incontáveis hemácias, os numerosos cristais de oxalato de cálcio falam muito a favor, né, de uma urolitíase nesse paciente. Tá? Não tem infecção associada. Como é que a gente faz para confirmar uma urolitíase, gente? Que seria um importante diagnóstico diferencial de abdômen agudo inflamatório. A gente vai solicitar, nesse caso, uma tomo de abdômen sem contraste, tá? Então, lembra sempre que se você está pensando mais numa urolitíase, né, para confirmar, o ideal é uma tomo sem contraste. Então, a informação é importante, é um detalhe importante do que pedir para saber o que achar, né? O que é que a gente vai pesquisar nessa tomo? Se existe realmente cálculo, o tamanho desse cálculo, a localização, se tem obstrução associada, ou seja, se tem hidroureteronefrose associada e se tem pielonefrite associada. Então, nesses casos aqui, ó, em que a gente tem obstrução ou infecção, a gente vai precisar indicar desobstrução para esse paciente. Então, é um paciente que vai ser conduzido na emergência, tá? A gente vai precisar chamar a uro
para poder colocar pelo menos um duplo J naquele paciente, ou no caso de um quadro alto, fazer uma nefrostomia naquele paciente para desobstruir a via urinária, tá certo? Então, não é um paciente que a gente vai simplesmente medicar e mandar para casa. Então, por isso que é importante saber o que pedir, né? E saber o que procurar na tomografia. Então, vamos lá, ó, aqui a imagem. Então, nesse caso, ó, aqui no uretezinho distal, a gente tem ó, um cálculozinho, ele é visto branquinho na tomografia sem contraste, tá certo? E associada a isso, uma dilatação daqui da pelve renal. Então, indicando uma obstrução, tá certo? Em termos de exame laboratorial, nesse caso que a gente tem a obstrução, pede sempre função renal. A gente precisa saber se o paciente ele tem alteração de função renal, tá certo? E prescrição. Prescrição, deixar a dietinha zero se ele tiver realmente necessidade de desobstrução de via urinária, tá? Deixar a hidrataçãozinha venosa também com aporte calórico. Antibiótico terapia só se ele tiver infecção ou obstrução, tá? E aí uma possibilidade é deixar ciprofloxacino. Então, deixa analgésico, gente. A dor renal é uma dor muito forte, tá? Então, deixa analgesia. Deixa uma analgesia com anti-inflamatório não esteroidal, se esse paciente não possuir contraindicação, tá? Então, deixa aí uma possibilidade para vocês, uma sugestão de anti-inflamatório não esteroidal, um analgésico de resgate sempre e um antiemético. Lembrando que se o paciente tem uma urolitise não obstrutiva com cálculo menor do que 0,7 centímetros, ou seja, um cálculo que provavelmente vai ser expulso espontaneamente, que não tem infecção associada, a gente pode dar alta para esse paciente, né, após controle álgico, né, mandar ele para casa e pode associar uma tanzulosina, tá? É um alfa-1 bloqueador que vai ajudar a relaxar esse ureter e facilitar a expulsão desse cálculo. Então, eu botei aqui a dose sugerida de 0,4 miligramas, né, uma vez por dia, tá bom? Então, vamos para o nosso quarto caso. Agora, um senhor de 65 anos com uma dor em fossa ilíaca esquerda há 3 dias, com piora nas últimas 24 horas, gente, associada a náuseas e um episódio emético. Ele nega febre, no exame físico abdominal tem uma dor à descompressão, agora ó, em fossa ilíaca esquerda, uma leucocitose de 14.000, sem desvio à esquerda. Dor abdominal, leucocitose, né? Vamos lá. O que é que a gente pensa? Abdômen agudo inflamatório, localizado em fossa ilíaca esquerda, num senhor de 65 anos, a principal hipótese é a diverticulite aguda, tá? Então, nunca esquecer dessa possibilidade diagnóstica, principalmente quando a gente tem um senhor ou uma senhora, tá? E o principal exame de imagem que a gente vai solicitar para confirmar a diverticulite aguda é a tomografia de abdômen, nesse caso, com contraste, tá? Então, geralmente, abdômen agudo inflamatório, tomo com contraste. E aí, ó, o que que a gente percebeu, o que que a gente conseguiu visualizar na tomo com contraste? Então, não tinha radiologista lá não, tá? Você foi lá, você pediu a tomo, o técnico fez e você vai ter que avaliar a imagem, né, para avaliar as alterações. Então, ó, importante ver a densificação aqui da gordura, né, sigmoide, né, com um aumento da densidade do sigmoide, e a gente consegue ver esses abaulamentos, ó, os divertículozinhos aqui do sigmoide, tá? Que estão inflamados. Então, isso é um quadro de diverticulite aguda, tá certo? E aí é importante que vocês saibam a principal classificação da diverticulite aguda, porque isso vai guiar a conduta para esse paciente. Então, é com base nessa classificação, nesses achados de imagem que estão lá na tomografia com contraste, é que você vai decidir se você vai simplesmente dar alta para esse paciente com orientações dietéticas e analgesia, se você vai internar esse paciente com antibiótico para observação, ou se você vai indicar realmente uma cirurgia, né, e salvar uma vida, tá? Então, classificação para diverticulite aguda é a classificação de Hinchey. Então, ela pode ser Hinchey 1, 2, 3 e 4. No Hinchey 1 tem só um abscessozinho pericólico, né, que é causado ali pelo processo inflamatório local. No tipo 2, a gente tem um abscesso já pélvico, certo? Então, já tem pus ali na pelve, pode ter indicação de intervenção. Se estiver muito localizado, a gente pode fazer apenas uma punção guiada, né? Se a gente já tem uma coisa mais difusa, um Hinchey 3, uma peritonite difusa purulenta, a gente precisa indicar a cirurgia, né? Não vai dar para puncionar aquela coisinha localizada na pelve. Então, a gente vai indicar cirurgia para o Hinchey 3 e também para o Hinchey 4, que é quando a gente tem uma peritonite difusa, mas agora, ó, fecal, perfurou e caiu realmente fezes na cavidade, tá certo?
E a prescrição inicial no diverticulite aguda, bom, é bem parecida, né? O tipo de antibiótico que a gente vai prescrever, ciprimetro. Então, quando a gente fala realmente em trato gastrointestinal, a gente prescreve ciprimetro, né? Quando a gente muda um pouquinho isso, falando de DIPA, é que a gente vai mudar esse esquema, mas o esquema padrãozão realmente vai ser ciprimetro, tá bom? Analgésico de resgate, e o resto é bem semelhante, tá bom, gente? Vamos lá agora para o nosso quinto caso de abdômen agudo inflamatório, uma paciente do sexo feminino, 45 anos, uma história de dor no hipocôndrio direito, com irradiação para dorso, associada a náuseas e vômitos há 8 horas, refratária ao uso de analgésicos. Nega febre. No exame físico abdominal tem uma dor à palpação do hipocôndrio direito com MUF positivo. Laboratorialmente, uma leucocitose de 14.000 sem desvio, bilirrubina totais, enzimas canaliculares, amilase e lipase normais. E aí, quais as nossas hipóteses diagnósticas? Colecistite aguda, né? O paciente que tem um MUF positivo, então a gente vai pensar na colecistite aguda, a gente vai solicitar o quê? Uma ultrassom de abdômen. Então, lembrem que para doenças de vesícula biliar, né, se a gente está suspeitando de uma colecistite aguda, a gente vai solicitar uma ultrassom de abdômen. E nessa ultrassom, o que a gente vai observar, né? O espessamento das paredes da vesícula biliar, tá? E, ó, um cálculo impactado aqui, tá certo? E a prescrição inicial, gente, qual que vai ser? Então, mesmo esquema antimicrobiano, a gente já pode deixar, e o resto também bem parecido, tá certo? Sexto caso, a gente tem uma paciente sexo feminino, 45 anos, é uma história bem parecida, tá? Mesma dor em hipocôndrio direito, com irradiação para dorso, náuseas e vômitos, 8 horas, refratária, nega febre. No exame físico, o que é que diferenciava, gente? Ela estava ictérica. Você avaliou, você achou ela meio amarelada. E aí tinha uma dor também, a palpação de hipocôndrio direito, só que o MUF era duvidoso, né? Os leucócitos eram normais nesse caso. A bilirrubina total, ó, aumentada, as custas de bilirrubina direta, ou seja, a icterícia obstrutiva, né? Uma fosfatase e um gama-GT alteradas, enzimas canaliculares alteradas, amilase e lipase normais. Nesse caso, nossa hipótese diagnóstica, ela muda um pouquinho. Então, a gente está falando ainda de doenças, né, do trato biliar, mas se a gente tem um quadro de icterícia, a gente sempre tem que considerar, né, ou afastar, na verdade, a possibilidade de uma coledocolitíase, né? Então, o primeiro exame que a gente vai solicitar, na verdade, é a ultrassom de abdômen mesmo, né? E nessa ultrassom de abdômen, a gente já pode visualizar um cálculo ou apenas uma dilatação do colédoco, né? E a gente pode ter também uma colecistite associada, tá? Então, é muito importante a gente conseguir responder essas perguntinhas aqui com a ultrassom, porque isso vai definir a nossa conduta, tá bom? Então, ó, nesse caso, a gente observa uma dilatação também da via biliar distal. Então, a gente tem uma vesícula dilatada e uma via biliar distal dilatada, certo? Então, dilatação do colédoco. Então, a conduta, né, vai ser, na verdade, voltando aqui um pouquinho, vai depender, né? Então, se a gente tem colecistite associada a coledocolitíase, a gente precisa tirar essa vesícula, mas precisa também, ó, explorar essas vias biliares. Se a gente tem só uma coledocolitíase distal, não tem colecistite associada, a gente vai indicar uma CPRE para esse paciente, né? Então, tratar primeiro esse cálculo e depois, no segundo momento, tirar a vesícula, tá? Idealmente no mesmo internamento. Então, existe toda uma propedêutica aí, né? Como conduzir esse paciente, mas o que vocês precisam saber, né? É essa condução inicial, que exame pedir e como diagnosticar, tá? E aí chama o especialista, viu? Para acompanhar. Vamos lá para o nosso sétimo caso de abdômen agudo inflamatório, um paciente do sexo feminino, também 45 anos, história bem parecida, gente. Então, dor hipocôndrio direito, irradiação para dorso, 8 horas, náuseas e vômitos, mas ela também tem febre e calafrios. Então, são pequenas coisinhas que estão mudando aqui, né? O caso basal é bem parecido, mas pequenas coisas mudam. Então, a paciente ela tem febre e calafrios. No exame físico, ela tem sinais sistêmicos, ela tem uma frequência cardíaca aumentada, ela tá, ó, hipotensa, ela tá também ictérica, tem uma dor intensa à palpação do hipocôndrio direito, tem uma leucocitose importante com desvio à esquerda, tem uma bilirrubina aumentada, as custas de direta, então tá obstruída. Tem as canaliculares também aumentadas como a paciente anterior, mas também tem a amilase e lipase discretamente aumentadas. E agora, minha gente, tá tudo desregulado, o que é que eu vou pensar?
não há dúvida de que a gente está diante de uma doença de vias biliares, né? Mas, gente, quando a gente tem essa tríade de Charcot, então quando a gente tem, ó, dor no hipocôndrio direito, com febre e icterícia, o primeiro diagnóstico que vai vir na nossa cabeça é colangite. E por que que é importante você ter isso em mente, né? Você saber identificar essa tríade. Porque colangite, a gente precisa intervir, tá certo? Então, para investigar melhor a causa dessa colangite, a gente vai solicitar uma ultrassom de abdômen, né? E a gente vai ver se essa colangite é por uma obstrução de via biliar principal, se tem um cálculo em colédoco, então numa paciente de sexo feminino, onde é jovem, seria a principal hipótese, mas também pode ser sinal no paciente mais idoso, né? De um tumor, tá certo? Então é importante, principal exame, ultrassom de abdômen, né? Prescrição inicial, no caso de colangite, a gente começar logo antibiótico, hidratar, expande esse paciente também, tá certo? Deixa o analgésico, o antiemético, né? E, como eu falei, se a gente tem colangite, a gente vai precisar desobstruir, tá? E essa desobstrução, ela pode ser feita de diversas maneiras, mas precisa desobstruir, aí você tem que chamar logo o cirurgião para resolver essa parada, tá bom? E vamos para o nosso 8º caso de abdômen agudo inflamatório, né? Agora a gente tem uma paciente também do sexo feminino, mas o quadro muda um pouquinho. Ela tem 40 anos, tem uma história de dor em barra em andar superior do abdômen, associada a náuseas e incontáveis episódios eméticos. No exame físico, tá taquicárdica, normotensa, com a dor difusa palpação do abdômen, né? E laboratorialmente, chama a atenção a amilase e lipase aumentadas 3 vezes o limite superior da normalidade, gente. Qual a hipótese diagnóstica que a gente vai pensar nesse caso? Então, a dor em barra com amilase e lipase 3 vezes o limite superior da normalidade, a gente vai pensar em pancreatite aguda e vai ser importante a gente solicitar uma ultrassom de abdômen. Por quê, gente? Exatamente porque a gente vai ter que excluir a principal etiologia da pancreatite aguda, que é a pancreatite biliar, a etiologia biliar. Então, diagnosticar se a gente tem ou não uma colelitíase associada, porque nesse caso, né, a gente vai tratar a pancreatite e vai precisar tirar a vesícula e o ideal é que isso seja feito no mesmo internamento, tá? De prescrição, dieta zero, hidratação. Lembrar que na pancreatite a gente deve fazer uma hidratação vigorosa, né? Um estado inflamatório sistêmico importante. E são pacientes que podem evoluir para uma gravidade. Então, é uma doença, assim, teoricamente benigna, mas que pode ter uma evolução bastante grave, bastante maligna, né? Deixar um aportezinho calórico, porque é um paciente que vai ficar em dieta zero por um tempo, né? Analgesia, então deixa um analgésico de resgate e antiemético com antiemético de resgate, tá certo, gente? Então, assim, a gente finaliza essa nossa parte de abdômen agudo inflamatório. Como eu falei para vocês, é muito denso, é muita coisa, mas é o principal, né? Tem que ter na ponta da língua quando vai dar um plantão de emergência, tá? E eu não tô falando de plantão de emergência cirúrgica não, viu, gente? É qualquer emergência. Isso o médico generalista precisa saber conduzir bem.